Olá, amantes do futebol goiano, um abraço para vocês. Quem acompanha meu trabalho, né? Eu sempre gostei muito de usar as estatísticas, os números, a matemática de um modo geral no futebol. Só acho que ela não pode ser usada sozinha. É preciso vir junto com uma avaliação. Alguns, especialmente quando o seu clube está numa má condição, né, numa má fase, detestam ouvir números, não tem chance. Mas a matemática é uma coisa, as possibilidades técnicas, vamos dizer assim, é outra. Mas eu quero avaliar aqui o que Atlético e Vila Nova, o que essas duas equipes necessitam na Série B, tanto para fugir do rebaixamento, como para chegar ao acesso para a Série A. Vou trabalhar aqui em cima de números que eu venho estudando eles há algum tempo, alguns anos. Normalmente, uma equipe com 45 pontos, ela foge do rebaixamento. A Série B começou a ser disputada nesse formato de pontos corridos, com turno e retorno, em 2006, né, com esse formato de 38 jogos. E nessas três edições já realizadas, em apenas duas delas, uma equipe com 45 pontos foi rebaixada. Isso aconteceu nos anos de 2010 e 2011, né, que 45 pontos não foram suficientes para salvar uma equipe do rebaixamento. Ou seja, quando você chega aos 45 pontos, você tem aí algo próximo de 90% de possibilidade de fugir do rebaixamento. Na parte de cima da tabela, o número que eu gosto de trabalhar é entre 62 e 63. Alguns trabalham com 65. A questão é que com 63 pontos, assim como 45 para o rebaixamento, em apenas duas ocasiões, um time que somou 63 pontos não subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu nos anos de 2012 e 2015. Ou seja, 63 pontos, na maioria absoluta dos casos, é uma pontuação suficiente para levar a equipe à Série A do Campeonato Brasileiro. O campeonato que fugiu muito assim do normal foi o Campeonato Brasileiro da Série B de 2012, onde o São Caetano, com 71 pontos, não subiu. Naquele ano, as 5 primeiras equipes ali se desgarraram das outras, e aí o São Caetano, que teve uma pontuação que em várias outras edições foi pontuação suficiente para ser campeão, 71 pontos, ele não conseguiu o acesso. Vitória, que ficou em quarto lugar, também ficou com 71 pontos, mas ganhou do São Caetano nos critérios de desempate. Mas normalmente 63 pontos é uma pontuação suficiente. Então vou trabalhar aqui com esses dois números, 45 para a fuga do rebaixamento e 63 para o acesso. Vamos começar aqui pelo Atlético. O Atlético está com 18 pontos em 11 jogos, é o sétimo colocado. O Atlético necessita, em cima dessa conta, de 45 pontos para chegar aos 63. E isso representa, nesta reta final agora, nesses 27 últimos jogos, o Atlético terá que ter um aproveitamento de 55,5% dos pontos. Se o Atlético tiver esse aproveitamento, ele chegará aos 63 pontos e muito provavelmente estará na Série A do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Atlético e o atleticano não pensa nisso, mas com mais 27 pontos o Atlético se livra do rebaixamento. E isso representaria 33,3%. Ou seja, o Atlético teria que ganhar um jogo em cada 3 que ele realizar agora para fugir do rebaixamento. Então, essa é a condição do Atlético. Agora, vamos à condição do Vila Nova. A gente vê o Vila Nova que está numa situação um pouco mais difícil. Aí o time colorado tem 11 pontos em 11 jogos, ocupa a 16ª posição. O Vila Nova precisa de 52 pontos para chegar aos 63, isso representa 64%. E aí reside a grande preocupação. 64%, na maioria dos casos,
é um percentual para um time conquistar o título da Série B. Ou seja, para chegar à Série A, nestes 27 jogos restantes, o Vila Nova vai ter que ter um percentual muito parecido com o de um time que é campeão da competição. Este é o preço deste início tão ruim do Vila Nova, né, com apenas 11 pontos em 11 jogos. Aproveitamento de 33%. Então, o Vila Nova agora, se ainda quiser neste ano realizar este sonho de mais de 30 anos, que é chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, precisará de ter essa pontuação de campeão, 64%. O Vila Nova ainda vai disputar 81 pontos, o Vila Nova e todos os clubes da Série B, desses 81 ele teria que conquistar em torno de 52. Para fugir do rebaixamento, o Vila Nova teria que somar mais 34 pontos. E isso no universo que ainda falta para disputar representa 42%, que também já é uma pontuação já um pouco mais pesada, né? Já é uma pontuação quase de metade, ter que vencer quase metade dos jogos para conseguir fugir do rebaixamento. Então essa aí é a situação matemática dos dois clubes. Então vamos agora a uma avaliação mais técnica disso, né? Evidentemente que o Atlético está mais próximo, o Atlético está na briga. O que eu vejo no Atlético, e acho que o Atlético precisa conseguir isso, é aumentar o número de alternativas no seu elenco. O Atlético tem poucas alternativas que realmente ajudam quando entram no time, vamos dizer assim. No ataque ali, o Jarro Pedroso e o Bustamante apareceram inicialmente como boas soluções, mas estão sofrendo aí com um processo de continuidade, não tem entrado bem nos últimos jogos. O Atlético tem essa questão do Pedro Raul, um jogador que vive um jejum muito grande, trouxe o Rodrigo Rodrigues, a gente precisa ver como é que esse jogador vai se sair com a camisa do Atlético. O Atlético também tem uma necessidade de ter um substituto para o Jorginho. Quando o Matheus jogou ali naquela posição, ele não conseguiu substituir o Jorginho à altura e nem conseguiu manter o seu futebol de quando ele tem jogado ali mais avançado, especialmente pelo lado direito. Para mim também o Atlético precisa de mais um zagueiro. As opções para a defesa do Atlético veio agora o Natan. Vamos ver como é que ele se sai, né? Se o Natan conseguir ter um desempenho superior, inclusive, acho que o Atlético precisa de um desempenho superior ao natural de sua dupla de zaga, o Natan pode ser esse jogador. Se ele não conseguir, o Atlético vai ter que ir ao mercado novamente. Então eu vejo o Atlético com muitas possibilidades de brigar pelo acesso. Se ele conseguir manter essa organização, que naturalmente ele tem, o Wagner Lopes consegue dar isso à equipe dele, eu acho que o Atlético tem boas condições de brigar pelo acesso até a reta final. Em relação ao rebaixamento, eu imagino que o Atlético vai ter uma condição tranquila para fugir do rebaixamento neste ano. Vamos agora ao Vila Nova. Quando a gente fala em acesso do Vila Nova, o torcedor às vezes está magoado, ele fica até chateado. Não é para falar disso. Vamos falar. Eu acho que o Vila Nova agora ele precisa fazer um campeonato de etapas. A primeira etapa é conseguir se distanciar destes últimos colocados. Eu estou vendo na Série B 4 equipes, essas 4 equipes que estão ali na zona do rebaixamento neste momento, elas estão muito firmes nesta posição. São Bento, Vitória, América Mineiro e Guarani. Até agora, nenhuma dessas equipes que começaram o campeonato mal, são praticamente quase, com exceção do São Bento, né, que chegou até a estar ali no meio da tabela, mas os outros 3, Vitória, América e Guarani, são times que não demonstraram reação até agora. E o São Bento também, que começou até razoavelmente, agora já caiu na zona do rebaixamento, talvez não tenha força. Isso pode ser bom para o Vila, porque dá uma tranquilidade maior para o Vila fugir dessa zona de rebaixamento. Quando os de baixo não estão rendendo nada, mesmo que você não esteja rendendo, você é menos ameaçado. Então isso pode até facilitar aí a tarefa do Vila em se afastar destes 4 últimos colocados. Então, como eu dizia, para mim o Vila Nova vai ter que fazer um campeonato aí por etapas. Primeiro, você foca completamente em se afastar dessa zona do rebaixamento. Se acontecer neste processo do time conseguir engrenar, do time conseguir engatar uma sequência de vitórias, aí talvez você possa pensar em algo mais
mais à frente na competição. Mas eu acho que agora o Vila deve focar nessa questão, não pensar em acesso, pensa em fugir do rebaixamento, porque o Vila não mostrou nada até agora que o credencie a brigar pelo acesso. Em momento nenhum da temporada. Se a gente procurar assim, o Vila Nova está no seu terceiro treinador, já realizou mais de 30 jogos neste ano. Qual foi o grande jogo do Vila neste ano? Qual foi aquela grande vitória? Talvez tenha sido aquela contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em São Paulo. Mas para você chegar no acesso na Série B, você precisa de ter um histórico muito mais forte do que esse, né? O Vila Nova não ganhou clássicos, o Vila Nova sempre muito questionado as suas atuações, agora também sofre muito com essa queda de rendimento do Alan Mineiro, que era o jogador que vinha. Se o Alan Mineiro não vinha levando o Vila Nova a grandes conquistas, mas ele estava mantendo o Vila Nova numa certa estabilidade. A partir do momento em que o futebol dele caiu, o time passou a sofrer demais sem ele. Por quê? Porque aquilo ali é tipo, você tem aí um grande cômodo na sua casa, um galpão. Aí lá você tem 4 lâmpadas, por exemplo. Se as 4 lâmpadas, você tem 4 lâmpadas boas, se uma delas apaga, o galpão não vai ficar com aquela mesma luminosidade, mas ele ainda vai estar ali como você transitar por ele à noite, por exemplo. Agora, se você tem apenas uma lâmpada, que era o caso do Alan Mineiro no Vila Nova, essa lâmpada se apagou, o Vila ficou no escuro. Esta é a realidade do Vila hoje. Então o Vila Nova precisa, primeiro, da recuperação do Alan Mineiro e, segundo, de outros jogadores para dividir com ele esta responsabilidade de carregar a equipe. Porque senão fica muito pesado para um só, e aí quando esse um se cansa, quando esse um sente, aí fica ainda mais difícil. Então o Vila deve se concentrar nessa questão de fugir do rebaixamento e depois, se as coisas caminharem bem, quem sabe pensar em algo mais. A Nova que vinha com um desejo, né, de brigar lá na ponta, mas não trabalhou, trabalhou, mas não de maneira competente para conseguir isso, né? Até agora o Vila faz uma temporada muito fraca. Ali a exceção foi aquelas 3 fases da Copa do Brasil. E se a gente olhar, o Vila Nova pegou 3 times que estão na Série D do Campeonato Brasileiro hoje. Quando encontrou um pouquinho mais de dificuldade contra o Juventude, um time da Série C, acabou eliminado. Então, talvez para o Vila, lógico que isso é frustrante para o torcedor, mas neste momento a briga do Vila é para fugir do rebaixamento. Agora eu só não vou fazer como alguns fazem, que eu vou sacramentar que o Vila vai só isso. Não. Amanhã a equipe talvez engrene, talvez o Marcelo Cabo consiga acertar esse time do Vila Nova, e aí o time lá na frente briga por outra coisa, porque dá tempo ainda. O Goiás do ano passado era um grande exemplo. O Goiás do ano passado, nessa mesma rodada, o Goiás estava aí com 8 pontos. Então, 9 pontos, aliás. Então, assim, ele conseguiu reagir e chegar. Agora, para isso, você precisa conseguir engatar uma série positiva de resultado, tem que manter uma consistência muito grande. Lógico que vai perder, mas você tem que ganhar muito mais do que perder para conseguir reagir depois de um início tão ruim. Beleza, gente? Faça aí suas críticas, seus comentários, compartilhe o vídeo, se inscreva aí no canal e a gente vai sempre aqui debatendo as coisas do futebol goiano. Um abraço para todos vocês e até a próxima.